Bom, nesse tópico aqui da minha fala, eu vou falar, bom, diante desse cenário difícil que a gente está enfrentando, o que deve ser feito por nós, o que deve ser feito pelo PT, né? Bom, a solução é mais do que a gente já devia estar fazendo. Mais programa, mais política, mais polarização, mais mobilização da nossa base social. Não tem que inventar nada, tem que fazer mais e melhor aquilo que a gente já devia estar fazendo. Mais polarização programática, mais disputa política, mais mobilização da nossa base social. Um exemplo disso, a Dilma no debate da TV Bandeirantes foi a única que colocou em discussão o cenário internacional, falou da crise internacional, falou dos BRICS, falou do papel do Brasil na América Latina, falou da importância da integração. É esse tipo de discussão política que obriga o adversário a sair da toca. Nem o Aécio, nem a Marina podem falar abertamente o que vão fazer com o país. Vocês viram no debate. Eles não falam que medidas duras vão adotar. Eles não falam explicitamente que programa defendem. Por que eles não falam? Porque eles querem surfar no desejo de mudança. Só que a mudança que o povo quer é mais Estado, é mais política pública, é mais emprego, é mais salário. E a mudança que eles querem é o oposto disso. Se eles falarem o que eles vão fazer, eles vão perder a eleição. Então eles não podem falar. Quem tem que falar e deixar claro o que está em jogo e obrigá-los a se expor somos nós. Quanto mais a gente politiza, mais a gente obriga eles a se expor, mais a gente esclarece o povo, o eleitorado trabalhador e pequeno proprietário, que possa estar sendo enganado por eles e que pode, portanto, votar em nós. Um grande exemplo disso foi o que nós fizemos no segundo turno da eleição de 2006. O Lula, no segundo turno da eleição de 2006, fez uma campanha hiperpolitizada que fez com que mais de 2 milhões de trabalhadores que haviam votado no primeiro turno do Alckmin deixassem de votar no Alckmin e votassem no Lula, criando uma situação inédita do Alckmin ter menos votos no segundo turno do que no primeiro. É isso que nós temos que fazer agora para puxar de volta para nós o voto de quem está indeciso, o voto de quem não quer votar em nós, o voto de quem está erradamente, enganadamente do lado de lá. Politizar, tirar o tatu da toca politizando. E isso inclui falar do passado, comparar, falar do presente, dizer o que nós estamos fazendo, mas inclui principalmente falar do futuro. Por quê? Porque nós temos que falar, disputar as mudanças. O povo quer mudanças e é bom que queira. E nós temos que dizer quais nós vamos fazer para contrapor ao que eles não dizem ou ao que eles querem fazer. Contra o Aécio, bastava ou era quase suficiente falar do passado e do presente. Contra a Marina é muito importante falar do futuro. Porque a Marina tem a seu favor o fato de que o passado dela foi junto conosco. Portanto, muita gente pode ficar iludida de que ela é tão capaz quanto nós de fazer mudanças em favor do povo. Muita gente pode julgá-la não pelo que ela é hoje, mas pelo que ela foi algum dia. Por isso é fundamental não só falar do passado e do presente, mas também falar no futuro. Essa ênfase no futuro, hoje, o conjunto do partido assumiu de boca. Está nas resoluções dos nossos congressos, nossos encontros, está nos documentos de campanha. Mas se a gente prestar bastante atenção ao discurso, à propaganda da campanha, isso ainda não está com a ênfase necessária e com a politização necessária. Por isso é que a gente primeiro insiste, é fundamental que a campanha cole na classe trabalhadora, dos movimentos sociais, nas lutas sociais. Nós temos que ganhar a militância para fazer campanha e para defender o nosso governo de mudanças. É preciso encampar a pauta da classe trabalhadora, proposta pela CUT. Por exemplo, a Dilma tem que dizer que ela é a favor do fim do fator previdenciário, a Dilma tem que dizer que é a favor da jornada de 40 horas para ganhar o apoio da classe trabalhadora. Nós temos que enfatizar uma coisa que a Dilma, com coragem, foi a única candidata que disse no debate da Bandeirantes, que é a necessidade de uma constituinte, de um plebiscito popular. A Dilma tem que convidar o povo brasileiro a votar no plebiscito que começa agora do dia 1 ao dia 7 de setembro e enfatizar esse tema, porque é a maneira politizada de tratar da questão da corrupção, tratar da questão de uma nova política, falar de reforma política, não ficar com um discurso messiânico, tá certo? Que não trata das questões reais, das mudanças reais que têm que ser feitas. É preciso tomar medidas imediatas no sentido da democratização da comunicação e dar destaque a isso no programa de governo 2015-2018. Não adianta tentar aliviar falando de regulação econômica dos meios de comunicação. Isso não nos é suficiente e apavora do mesmo jeito a burguesia.
os capitalistas não querem regulação nenhuma, não querem controle nenhum. E nós não queremos só regulação, nós queremos dar conteúdo para essa regulação. Qual é o conteúdo que a gente quer dar? A gente quer democratização da comunicação. Porque a democracia na comunicação é fundamental para a democracia em geral no país. E não é correto, nem é constitucional que empresas privadas monopolizem a comunicação e usem a concessão pública para lucrar e para deformar a realidade. A gente precisa abandonar um discurso equivocado, que tem sido muitas vezes repetido mesmo pela presidenta Dilma, de que nós queremos um país de classe média, nós queremos um país em que a classe trabalhadora tenha democracia, tenha bem-estar, possa exercer a sua soberania sobre as riquezas nacionais. O discurso de classe média remete para o indivíduo que compra no mercado o seu bem-estar. Nós temos que fazer um discurso para a classe trabalhadora, que busca na oferta de bens públicos o seu bem-estar. Nós queremos saúde pública, não saúde privada. Nós queremos educação pública, não educação privada. Nós queremos transporte público, não transporte privado. O discurso de classe média remete para uma ideia de país que você compra com dinheiro. E o discurso de classe trabalhadora remete para uma ideia de país em que o Estado oferece serviços públicos gratuitos de qualidade. A gente precisa enfatizar a defesa das reformas estruturais, não só da reforma política, que eu já falei, mas especialmente da reforma tributária. É preciso, porque isso inclusive deixa claro o caráter de classe da nossa candidatura. A presidenta enfatizou a importância de uma reforma tributária, só que é preciso dizer com mais clareza, a reforma tributária que o país precisa é uma que seja progressiva. Os ricos têm que pagar imposto, porque hoje eles não pagam, tem que ter imposto sobre as grandes fortunas, imposto sobre transmissão de herança. Os ricos têm que pagar. Hoje quem paga é o pobre e os setores médios. E por fim, a gente como linha geral de campanha não tem que cair na esparrela, no equívoco, de tratar a Marina como se ela fosse uma incógnita ou como se ela fosse inexperiente. Ela não é uma incógnita. É só olhar para a Neca Setúbal, que ela diz que é uma educadora social, mas que é a mais visível expressão do apoio do capital financeiro à campanha dela. É ver o Eduardo Gianetti, o Pércio Arida, é ver gente que construiu a política do PSDB sendo conselheira econômica dela. É ver ela falar da independência do Banco Central, é ver ela falar do tripé econômico. Ela não é incógnita, ela é uma das alternativas do grande capital financeiro para conquistar o governo do país e tirar o PT do governo. E ela tampouco é inexperiente. Ela se preparou com muita habilidade ao longo de muitos anos para ser o que ela é hoje, uma alternativa da direita, um instrumento da direita contra o PT. E esse giro dela à direita começou lá atrás. É que dentro do PT, como a gente foi obrigado nos últimos anos, por opção e por condições, a conviver com políticas neoliberais, a fazer concessões ao neoliberalismo, muita gente dentro do PT começou a achar que não era apenas concessão que devia ser feito. O PT devia se converter a políticas que antes a gente condenava. A Marina foi uma dessas que se converteu ainda dentro do PT. Só que quando ela estava dentro do PT, ficava sempre a dúvida se ela havia se convertido a essas políticas ou se ela fazia parte daqueles que achavam que valia a pena fazer concessões ao neoliberalismo. Hoje, a dúvida não existe, né? Ela se converteu e ela vem preparando essa trajetória há muitos anos. Portanto, ela não tem nada de inexperiente e por isso é um equívoco imenso achar, como algumas pessoas acham, que o grande capital não vai querer repetir uma aventura como fez com o Collor, ou, para usar uma experiência mais do passado, com Jânio Quadros, que são as duas características, duas candidaturas que na história lembram um pouco o papel que a Marina está querendo cumprir nessa eleição. Tem gente que acha que o grande capital não vai querer repetir a aventura de apoiar uma candidatura com essas características. Equívoco quem pensa isso. O grande capital não vai raciocinar assim. Melhor o PT, que é previsível, do que a Marina, que a gente não sabe bem quem é. O raciocínio deles vai ser assim. Nós sabemos bem quem é a Marina e precisamos tirar o PT. E se a Marina não funcionar mais adiante, a gente tira a Marina, como tiraram outros. Portanto, é uma fantasia acreditar que o capital possa ter alguma dúvida entre qualquer um Poste, o Aécio, a Marina ou qualquer um, se eles acharem que apoiando esse qualquer um,
eles podem nos derrotar, né? E é importante a gente saber disso para evitar a tentação que em alguns setores pode estar se alimentando de querer derrotar a Marina usando argumentos de direita. Tem gente que imagina que é possível derrotar a Marina não estando à esquerda dela, mas se colocando à direita dela. Então nós seríamos a candidatura que dá diálogo com o agronegócio, enquanto a Marina é a candidatura que antagoniza o agronegócio. Mentira! A Marina hoje está ganhando cada vez mais setores do agronegócio, mudou o discurso dela e o que interessa a eles é tirar o PT. Portanto, não vamos achar que ela é incógnita, não vamos achar que ela é inexperiente, não vamos confiar no grande capital. Vamos confiar na nossa capacidade de polarizar eleitoral, política e ideologicamente. Tirar o tatu da toca, conquistar o voto dos trabalhadores e dos setores médios com um programa claro, desmascarar o conteúdo do programa da Marina e deixar mais claro ainda o conteúdo conservador do programa do Aécio, mostrar como esses dois programas se equivalem para a gente poder derrotar, seja Aécio, seja Marina, essas duas expressões da direita no processo eleitoral. Por fim, para nós não basta ganhar. A gente precisa ganhar em condições de fazer um segundo mandato Dilma que seja superior ao atual. Um segundo mandato superior ao atual significa um mandato comprometido com a reforma política, com a lei da mídia democrática, com uma revolução cultural no país, porque nós precisamos dar um salto no papel da cultura na sociedade brasileira. Um governo comprometido com a mobilização, com a politização e com a organização da classe trabalhadora, comprometido com a ampliação do papel do Estado na sociedade brasileira, comprometido em colocar controles efetivos sobre o setor financeiro e sobre as transnacionais, comprometido com um novo ciclo de desenvolvimento alicerçado e dirigido pelo setor público, comprometido com a ampliação da oferta de serviços públicos para a população e comprometido com as reformas estruturais, como a reforma agrária, como a reforma urbana, como todas essas que eu já citei. Para isso, a gente precisa ter um PT mais combativo, um PT mais à esquerda, um PT mais socialista. E é por isso que a gente deve, na campanha eleitoral, além de cumprir todas as tarefas gerais do PT, que eu já citei, fazer um esforço desmedido para fazer campanha e eleger parlamentares vinculados às posições do PT histórico, em particular aqueles que defendem as posições da esquerda do PT. No caso aí nosso, do Rio Grande do Norte, o caso do Valmir, que é nosso candidato a deputado federal, e o Bernardo, que é nosso candidato a deputado estadual. Então esse é o conjunto de questões que eu queria tratar com vocês.